Muito bom dia, pessoal. Eu tô trazendo um devocional aqui essa manhã. O Espírito Santo me deu uma palavra que é simplesmente descansar na plenitude da graça de Deus. E a palavra que ele me deu se encontra lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25, e a gente vai ler adiante, que diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam o alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Sabe, Jesus está dizendo a nós que basta por hoje as inquietações desse dia. No caso, nós temos traumas, nós temos as nossas aflições, nós temos as nossas preocupações, os nossos problemas de cada dia. Mas a palavra de Deus nos diz que a graça de Jesus nos basta. Paulo dizia a Timóteo: se você tem pelo menos o necessário para comer ou vestir, isso já basta, porque Deus está cuidando de todo o resto. Então, a palavra de Deus diz para nós descansarmos nele, colocar todas as nossas preocupações nele, que ele cuida. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Em Mateus 6,33, da qual acabamos de ler essa palavra, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão dadas. Porque quando você cuida do reino, quando você busca crescer espiritualmente, você tem influência no reino de Deus. E quando você tem influência no reino de Deus, você começa a cuidar da missão que Deus determinou para a tua vida. E quando isso acontece, Deus começa a cuidar das suas preocupações, das suas aflições, dos seus traumas. Quando você começa a crescer espiritualmente e começa a ter influência no reino de Deus, você não tem mais dúvida. Você começa a entregar a sua vida a Ele e começa a ser dependente dele. A Bíblia nos conta histórias de vários personagens que foram dependentes de Deus. Nós vemos que o próprio Elias, do qual foi levado aos céus por um redemoinho, ele foi dependente de Deus. No tempo da qual Israel estava passando por uma seca que duraria 3 anos e meio, Elias ficou escondido numa caverna. Ele bebia água do rio Jordão e ele se alimentava daquilo que Deus providenciava para eles, para que os corvos traziam a ele, e ele comia o alimento daquilo que os corvos traziam. Ele era totalmente dependente de Deus, porque se não fosse por Deus, ele morreria de fome. Vemos também que Elias foi dependente quando ele desafiou mais de 400 profetas de Baal por um desafio. E isso tudo, ele não teve nem um pouco de dúvida que Deus mandaria fogo do céu. Tanto é que ele zombava dos profetas de Baal, falando:
gritem mais alto, Baal deve estar dormindo, ou tomando banho, ou se alimentando. E depois de horas e horas dos profetas de Baal acendendo incenso, fazendo orações e adorando a Baal, Elias consegue derrotar os profetas de Baal com uma oração de 40 segundos. Isso tudo se trata de dependência. O próprio pai da fé, que se chama Abraão, ele era dependente de Deus porque ele peregrinava por todas as terras, uma terra da qual ele não conhecia, chamada de Canaã, que futuramente ia ser dos seus descendentes. Ele não conhecia, mas ele era totalmente dependente de Deus. E por isso ele era uma pessoa de mão leve, que ele abria mão de qualquer coisa, até mesmo dos seus familiares, para ir até onde Deus mandava ele ir. Ele também foi dependente porque, mesmo com idade avançada, Deus prometeu a ele um filho, o filho da promessa. E quando ele tinha mais ou menos 100 anos, ele deu luz ao filho chamado Isaac, que era o filho da promessa. E a Bíblia nos conta, e vai nos contando cada vez mais histórias sobre povos que foram dependentes de Deus. O próprio povo de Israel, quando ele se livrou da escravidão do Egito, e ele estava em meio ao deserto, da qual eles iam prosseguir por 40 anos, ele era dependente, porque eles eram guiados por uma coluna de uma nuvem. E depois eles seriam guiados por noite com uma coluna de fogo. E eles comiam maná que caía do céu. E também comiam codorna que também aparecia pelo fim da tarde. Isso tudo era dependência de Deus. Isso tudo era ser descansar no Pai. Sabe, ter fé é você colocar o pé e ter a confiança que Deus vai colocar a estrada. E você precisa ter fé para descansar em Deus. Quando você descansa em Deus, tudo aquilo que está na tua mente, ocupando a tua mente, começa a sair. Você começa a pegar o jugo suave de Deus. E você coloca nele todo o seu jugo pesado, todo o seu fardo pesado. E as suas preocupações já não são mais preocupações, mas são esperanças, porque você sabe que um dia o noivo ele está vindo para buscar a tua igreja. Paulo diz que Cristo ressuscitado é a maior esperança que nós temos para a vida, por isso nós devemos considerar até mesmo a morte como lucro. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1 para que nós possamos ser imitadores dele assim como ele é de Cristo. A nossa maior preocupação deve ser simplesmente descansar em Deus, porque o resto Ele cuida. Porque vamos nos preocupar com a força do nosso próprio braço, sendo que nós temos um Deus todo-poderoso que vive por toda a eternidade e que reina sobre toda a eternidade. Se nós temos a possibilidade de entregar tudo a Ele, porque nós vamos cuidar nós vamos tentar fazer com a própria força do nosso braço. Nós somos falhos, Ele é perfeito. Nós somos totalmente dependentes da graça dele. Até a hora de nós nos deitarmos, fecharmos nossos olhos, quem garante que um dia nós vamos abrir os olhos novamente, se não for por plena misericórdia e bondade de Deus? Isso tudo é dependência. Deus ele nos dá o livre-arbítrio e nós temos a escolha de permanecer com o controle ou dar o controle a Ele. Mas muitos de nós dá aquele famoso controle sem pilha. Nós entregamos o controle a Deus, mas Ele não tem o comando sobre a nossa vida. Porque nós determinamos limite para onde Deus pode ir. Nós determinamos aqui Deus pode cuidar, mas aqui deixa que eu cuido. Mas Deus ele não determinou limites para aquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele se entregou 100% à cruz. Ele teve
ele consumou tudo por 100%, de tanto que ele queria que o sacrifício fosse completo. Ele não quis beber vinagre, que naquela época era como se fosse uma anestesia, porque ele queria que o sacrifício fosse completo e perfeito, e foi. Então, se Deus entregou 100%, quem somos nós para entregar 99% ou 80%? Nós entregamos tudo porque Ele entregou tudo. Então, nessa manhã, nesse dia, essa semana, nesse mês, nesse ano e por toda a sua vida, seja dependente de Deus, porque não existe coisa melhor do que você viver na suavidade e na plenitude da graça de Deus. A sua gasolina para você continuar é a misericórdia, é a graça, é a bondade de Deus. É por isso que você está de pé nessa manhã, é por isso que você tem saúde, é por isso que o alimento Ele está provendo, é por isso que aquilo que você veste Ele está provendo. É tudo por misericórdia e bondade dEle. Então, eu gostaria de terminar esse devocional com uma oração. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu vou orar agora. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar falando da Tua palavra aqui, Jesus. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelo alimento que o Senhor está provendo. Muito obrigado pela nossa veste, Pai. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor fez e pelo aquilo que o Senhor vai fazer. Jesus, eu oro para que nesse dia o Senhor esteja à frente de nós, que o Senhor possa cuidar de nós, Pai, que nós possamos ter um descanso em Ti, Jesus, que todas as nossas preocupações, que todos os nossos traumas, aflições, os nossos problemas, nós possamos colocar tudo aos Seus pés, Pai, e descansar nos Teus braços, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando daquilo que nos preocupa, Pai. Que nós possamos entregar totalmente o controle nas Tuas mãos e não medir limites onde o Senhor pode agir ou não na nossa vida. Que nós possamos nos entregar 100% a Ti, assim como o Senhor não mediu limites para se entregar na cruz por nós, Pai. Desde já eu agradeço pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu agradeço pela Tua bondade, Pai, que assim como a Sua misericórdia se renova cada manhã conosco. Pai, eu peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, que onde quer que nós formos, Pai, o Senhor possa estar na frente, Jesus. Que onde quer que nós formos, Pai, não seja nós, mas o Senhor, que nós possamos ser um espelho de Ti para essa sociedade. Que nós possamos ser a Bíblia que esse mundo lê, Jesus. Que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Que nós possamos ir, Pai, livrar a Tua esperança nos lugares mais longínquos, para que as pessoas escutem o Teu Evangelho, que é a boa nova. Escutem que o Senhor as ama. Escutem que o Senhor está com saudade delas, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor possa, Pai, suprir as nossas necessidades. Que o Senhor possa falar aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir, não aquilo que alimente o nosso ego ou o orgulho que nós queremos ouvir, não, Jesus. Que nós precisamos ouvir aquilo que nós necessitamos ouvir. É isso que eu peço a Ti. Eu peço para que o Senhor derrame sobre nós amor. Eu peço que o Senhor derrame cada dia mais amor em nós, que hoje nós possamos te amar mais do que te amamos ontem. Que amanhã, Pai, nós possamos te amar mais do que te amamos hoje. Mas que nós não possamos estar preocupados com o dia de amanhã, pois como a Tua palavra diz, como o Senhor mesmo diz, para cada dia já basta o Teu mal. Então, Jesus, que nessa manhã nós possamos entregar tudo a Ti. Que nessa manhã nós possamos ser verdadeiramente dependentes de Ti, assim como foi Elias, assim como foi Abraão, assim como foi o povo de Israel, Pai.
e os seus discípulos, Jesus, que nós possamos ser dependentes, que nós possamos ser o desdobramento daquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que nós possamos cumprir a boa obra e que nós possamos, Pai, te agradecer a cada dia mais por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim eu oro, eu te agradeço e eu clamo aqui, Pai, que o Senhor possa entrar com providência nas nossas vidas, que toda seta do inimigo, que tudo aquilo que não provém do teu Espírito caia por terra no nome de Jesus, que todas as cadeias, que todos os grilhões, que toda pedra de tropeço, Pai, que esteja nos atrapalhando possa ser quebrado no nome de Jesus, que toda flecha do inimigo, Pai, possa ser cancelado no nome de Jesus, pois o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, pois já não viu mais eu, mas o Senhor Jesus Cristo vive em nós. Então que nós possamos ter a própria morte como lucro, porque tudo que vem daqui, tudo que provém daqui é para aqui, é totalmente lucro para nós, Pai. Para aquilo que o mundo considera como perda, para nós é lucro, Jesus. Então eu oro, Pai, para que o Senhor possa entrar com providência na nossa vida. Assim eu oro, eu te agradeço e eu clamo a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus, que assim seja.